Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, segundona, dia 6 de outubro. Rapaz, tem muita coisa pra gente debater aqui com vocês. A gente já tá na tela do nosso aplicativo, né? Já vai entrar na tela do aplicativo e mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo nesse Brasilzão lá fora, né? E no mundo também. O Donald Trump, por exemplo, acabou de dar a cartada final e argumentar que vai sim entrar dentro do território da Venezuela e vai chutar o balde. Saiu também um vídeo que está viralizando do Lula, da época ainda da Lava Jato, onde ele falava claramente em perseguir os opositores. Tem também a queda, né, de um premier, de um amigo aí do Lula. Tem também a expulsão de um ministro do governo Lula. Tem muita coisa. Segunda-feira já começou pegando fogo e a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu tenho que pedir, tá, pessoal? Eu tenho que solicitar que vocês se inscrevam para a gente bater nossa meta aí de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Quem sabe até o final do ano, né? Mas também, vamos lá, eu peço a vocês que, caso vocês busquem, né, um plano de... sabe, um plano B em relação ao Brasil, onde ter o seu dinheiro seguro, clica aqui na descrição. Procure saber um pouco mais sobre o Uruguai, tá? Nossa empresa Imigra Mais está aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Mas sem maiores delongas, não estou aqui para te enrolar, vamos logo para a matéria. Ó, a gente já está aqui na tela do nosso aplicativo. Muita gente está perguntando que aplicativo é esse, tá? Esse aplicativo aqui é o aplicativo Editorial Central, foi a gente mesmo que criou, tá? Então é para o nosso canal por enquanto, mas logo logo a gente vai deixar disponível para vocês. Então todas as matérias, tudo que rola aqui, que a gente estuda, a gente deixa aqui para poder trazer o conteúdo aqui para vocês, combinado? Vamos começar? Então vamos lá, vem comigo, vamos começar com essa matéria aqui, ó, do Quebrando Falácias. Urgente, né? O presidente Donald Trump anunciou planos para bombardear a Venezuela, afirmando que os ataques terão como alvo cartéis de drogas que operam dentro do país. E sim, pessoal, essa ação do Trump agora, ela passa a abordar, né, os cartéis dentro da Venezuela. Até agora, todos os ataques, né, foram feitos via mar, né? Ou seja, foram embarcações que tentavam transportar drogas para a Venezuela e foram da Venezuela para os Estados Unidos e foram abatidos. O presidente dos Estados Unidos, Trump, anuncia plano para bombardear a Venezuela, dizendo que os ataques terão como alvo traficantes de drogas que operam dentro do país, tá? Além disso, o presidente Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos explodiu outro barco que carregava drogas no Caribe ontem. Somos muito bons nisso. Ou seja, a partir de então, o Trump, né, traz agora esse discurso de que vai estar mirando, né, vai estar focando, né, nesses grupos dentro do território venezuelano. Ou seja, ele não vai brincar mais, ele já vai direto, né, para a ação, né, dentro do território venezuelano. O Trump deu essa publicação, essa fala dele durante... Pois é, essa matéria foi noticiada pelo CNN Brasil aqui, ó. Após novo ataque, Trump avalia nova fase da Operação Caribe. Trump diz que, abre aspas, não há mais barcos após ataques perto da Venezuela. Ou seja, o Donald Trump já deixou muito claro. O Trump diz que a próxima ofensiva no Caribe vai migrar o tráfico terrestre de drogas. E o tráfico terrestre acontece dentro do território venezuelano. Após o ataque dos Estados Unidos em embarcações perto da Venezuela, o chanceler russo Sergei Lavrov expressou total apoio e solidariedade a Caracas, mas nada mais além do que isso, tá? Então não tem nenhuma ajuda militar, nada nesse sentido. Agora, o que chama a atenção, o que é o ponto de interesse aqui? O Donald Trump, ele já mostrou, né, que ele tem uma postura totalmente anti-drogas, né? Ele sabe que hoje grande parte de governos de esquerda, como o do Petro, por exemplo, e outros governos por aí, são sustentados pelo crime organizado. Vocês já perceberam o quanto, a partir, né, do governo de esquerda assumir, o quanto o crime organizado se fortalece? Ainda bem que aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil foi o contrário, né?
Parece que depois que o Lula assumiu, você nem vê mais matérias falando sobre o PCC, né? Sobre o PCC dominar postos de combustível, dominar empresas, bancos, influenciar nas eleições. Isso nem acontece aqui no Brasil, ainda bem, né? Ainda bem. Mas o que mostra é que o Trump, ele tem uma postura hoje anti-drogas para trazer aos Estados Unidos mais segurança, porque hoje é um problema dos Estados Unidos, a questão da segurança já não é mais aquele mundo de flores de antigamente, né, onde o Estado conseguia, né, impedir, né, que o crime aumentasse, ou seja, os Estados Unidos já estava ficando violento. O Trump quer dar essa resposta para a sociedade, e ele explica, né, que ele vai fazer isso combatendo as drogas. Segunda, ele sabe, né, que os governos de esquerda se beneficiam com essas pessoas que são usuárias de droga. A maioria vota na esquerda. Então o Donald Trump soube capitalizar isso muito bem. E aí tem aquela velha história. Será que o PCC e o Comando Vermelho também vão entrar na mira de Trump, né? Ó, olha só essa matéria da BBC News, tá? Trump declara que Estados Unidos estão em conflito armado com cartéis de drogas. PCC e Comando Vermelho entrarão na mira, é o que diz a BBC News. Olha só o que o Ivan Kleber falou sobre isso. PCC e CV entrarão na mira da administração Trump? É o que questiona uma matéria da emissora BBC News, seção Brasil, que aponta que especialistas veem a possibilidade do governo Trump classificar as duas facções como organizações terroristas, dentro do contexto da formalização da luta armada do governo americano contra o narcoterrorismo, que foi apresentada essa semana ao Congresso americano. Devo aqui ressaltar que nesta formalização entregue ao Congresso não foi citado o PCC nem o CV, mas a matéria da BBC ressalta que isso pode eventualmente acontecer nos próximos meses. O link de acesso a esta matéria da emissora britânica já está disponível aqui mesmo no meu perfil nos stories do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal, publicação de ontem do Ivan Kleber. A grande questão, que pra mim, tá? Isso aqui é minha opinião pessoal, então não tem valor nenhum, tá? Mas não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Eu não tenho dúvidas que o crime organizado entra na mira do Donald Trump. Só que o Donald Trump, ele é um estrategista e ele é um empresário. E você, como empresário, você que me assiste, você deve saber, talvez uma burrice muito grande é você começar grandes coisas todas ao mesmo tempo. Que tal ir fazendo uma de cada vez, né? E aí, a primeira grande coisa que o Trump quer em relação ao crime organizado é eliminar uma das principais fontes, que é o Maduro, que é os cartéis de drogas da Venezuela. Você acha que as drogas que vêm para o Brasil não são, né, foco do que vem da Venezuela? E depois, né, o que a gente tem de entendimento aqui é que primeiro o Trump vai mirar nos cartéis de drogas. Mirando nos cartéis de drogas, ele já combate, de certa forma, o tráfico de armas, e depois, mirando em específico no tráfico de armas, ele elimina em grande parte o crime organizado. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Corinthians. Polícia identifica a ligação entre dirigente do clube e o primeiro comando da capital. Então o negócio vai muito além, tá? Bancos, fintechs, postos de combustível e talvez até times de futebol, né? A quebra de sigilo bancário comprovou relação com integrantes do crime organizado, ou seja, os dirigentes do clube recebiam ordens do crime organizado. Postos do Corinthians pertencem a alvos de mega operação contra o PCC. O clube diz que licenciou a marca e acompanha investigações. Olha só, essa publicação aqui é de ontem, tá? Ontem à noite, que teve uma mega operação contra o PCC no estado de São Paulo. Exclusivo, alvos de mega operação do PCC são sócios em ao menos 251 postos de combustível. E a marca do Corinthians, né, que faz parte, está vinculada, né, ao comando ali, ao controle do PCC. E aí, só por coincidência, né, teve uma situação que
chamou muita atenção, né, durante a posse de um ministro, o Lula e o Alexandre de Moraes, né, rindo sobre o último jogo do Corinthians, né, só para lembrar que os dois são torcedores, né, do Corinthians, fanáticos do Corinthians, mas isso tem nada a ver com o caso aqui, é só para citar aqui, né, mesmo, que o Corinthians é um clube, né, adepto, né, de muitas pessoas, muitos torcedores. A maioria do torcedor do Corinthians é de esquerda, raramente você acha um torcedor do Corinthians de direita. É só para contextualizar aqui, né, essa coincidência aqui para vocês, né? Vamos lá. Outro ponto, o Donald Trump não está de brincadeira e não está de brincadeira mesmo. Dá uma olhada nessa publicação da Euronews, publicação de ontem à noite. O Trump anuncia um envio de 300 agentes federais a Illinois, mais um estado dos Estados Unidos, né? Mais uma região lá dos Estados Unidos lá, que agora o Trump também anuncia. Não é a primeira e provavelmente não vai ser a última. O Donald Trump está buscando para si a discussão sobre o combate ao crime organizado, o combate à imigração ilegal, que ele tem na imigração ilegal grande parte, né, do aumento da criminalidade nos Estados Unidos. Agora você para pensar comigo, tá? Entra um sujeito ilegal dentro do seu país. Ele vem trabalhar dentro do seu país, juntar dinheiro e mandar de volta para o país dele. O que ele está fazendo com a sua economia? Está minando essa economia. Agora, se você entra legal dentro do país, você vai construir suas coisas dentro do país, você vai investir dentro do país, afinal você está legal. O país falou, não, vem cá, você fez todo o trâmite, você foi aceito, você mostrou que você é uma figura, que você é útil ao nosso país, então seja muito bem-vindo. É o que eu faço com o pessoal no Uruguai, tá? Através da Imigra Mais. A Imigra Mais vem, mostra para o pessoal renda, qual atividade, como que você quer fazer investimentos, que você vai abrir conta bancária, que você vai fazer aportes. Então, o Estado, né, te olha, o Uruguai te olha e fala, não, então você vai chegar legal, declarado, vai tirar uma cédula aqui para que a gente possa te identificar e vai investir no nosso país e vai guardar o seu dinheiro aqui e vai fazer investimentos no nosso país. Seja muito bem-vindo, você é uma pessoa que eu quero você aqui. Entendeu? Essa é a grande diferença, tá? Então, o Donald Trump, né, tem essa postura aí e é mais uma intervenção federal por parte do Donald Trump. O Trump anuncia, né, o envio, né, de 300 agentes federais em Chicago em meio das crescentes tensões pelas operações do ICE. E aí o pessoal da esquerda está começando, né, cada vez mais a criar atrito, né, conflitos com os grupos de combate à imigração ilegal, que é o ICE, inclusive, né, atirando contra eles, fazendo operações, tacando pedra, né, várias manifestações daquele grupo que foi considerado terrorista pelo Donald Trump, que é o Antifa, né, um grupo totalmente à esquerda, tá? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa publicação aqui do Mundial Telenotícias. Então eu sempre cito a fonte para vocês, um canal do YouTube muito bom aqui que se chama Mundial Telenotícias, corrupção em cheque internacional. O que a Lava Jato revelou, o Trump está reabrindo. Além de combater os cartéis de droga, o Donald Trump está de olho também na corrupção. Meu amigo, se você tem a chave da corrupção na mão aqui no Brasil, você tem uma arma poderosíssima para 2026, mas não tenha dúvidas sobre isso, tá? Se o Trump não gosta de um candidato de esquerda e ele quer expor as mazelas, é só ele fazer aquilo que alguém já fez um serviço antes, ou seja, é só pegar todas as provas da Lava Jato, reabrir e colocar em prática. Então é exatamente o que o Donald Trump está fazendo, reabrindo a Lava Jato. Veja o trecho dessa publicação que foi feita pelo deputado Giovanni Cherini, de uma publicação de um vídeo ainda de sexta-feira lá do Mundial Telenotícias, mas que eu não ia deixar vocês sem essa análise aqui que eu achei importantíssima. Acompanha só.
O movimento do governo Trump de reabrir os arquivos dos acordos de leniência firmados pela Odebrecht e pela Embraer com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não é apenas uma questão jurídica, é um terremoto político que volta a assombrar o governo Lula. A Odebrecht foi o coração de um dos maiores esquemas de corrupção já revelados na América Latina, alimentando campanhas eleitorais, comprando parlamentares e sustentando a máquina petista por anos. Agora, com a iniciativa de Edward Martin, procurador assistente do Departamento de Justiça, de revisar cláusulas e cobrar explicações sobre possíveis omissões, o Planalto vê o risco de que verdades incômodas voltem à tona em escala internacional, sem a proteção das instituições brasileiras de costume. O temor do governo é evidente. Se os americanos decidirem expor irregularidades ou reavaliar benefícios concedidos à Odebrecht e à Embraer, o impacto vai recair diretamente sobre o núcleo político que se beneficiou desses esquemas. Não tem outro jeito. Lula e o PT insistem na narrativa de perseguição, mas o simples fato de que os Estados Unidos colocam em dúvida a lisura desses acordos desmonta esse discurso e reacende a memória de que a corrupção não foi um exagero midiático, mas sim a base de sustentação de um projeto de poder. No caso da Embraer, a pressão ganha contornos ainda mais delicados. A empresa, símbolo da indústria nacional, já havia admitido práticas de suborno em diversos países. Pois é. Ó, tudo isso vem da seção 301, tá? Essa seção 301, ela busca, né? 301, 309, agora não me vem à cabeça, tá? Ela busca estabelecer uma pesquisa, né? Uma análise, uma investigação por parte do governo Donald Trump acerca de práticas comerciais ilegais do Brasil. E aí, o Donald Trump, ele argumenta que o Brasil se valeu, né, usou da corrupção para poder, né, ter vantagem comercial em algumas atividades. E aí entram atividades que o Brasil tem hoje, né, uma expertise. E aí é que mora o perigo, tá? Isso aqui pode ser grave demais para o Brasil. Nós estamos falando da Embraer, né? E o Brasil é hoje uma potência na produção de aviões, que pode atingir a indústria da Embraer. Nós estamos falando também do agronegócio brasileiro. Pois é, do agronegócio brasileiro, que pode entrar aí também, né, na mira do Donald Trump, falando que o agronegócio brasileiro também pode ter se valido, aproveitou, né, da corrupção e do tráfico de influência para crescer mundo afora. Isso é perigoso. E também da engenharia, né, da infraestrutura, através de Odebrecht e muitas outras, né? Isso aí pode, sem sombra de dúvidas, gerar um problema gigantesco para, né, o nosso Brasil, tá? Vamos lá, vamos falar disso aqui, que isso aqui é interessante. Matéria do Poder 360. União Brasil decide na quarta-feira se expulsa ou não o Celso Sabino. O que aconteceu? O Celso Sabino e isso aqui é preocupante, tá? Vocês vão ver o porquê da preocupação com isso. O Celso Sabino é ministro do governo Lula, mas ele é deputado federal licenciado, tá? Então ele era deputado federal pela União Brasil, ele se licenciou e entrou no Ministério do Turismo do governo Lula. O que aconteceu? O União Brasil anunciou que sairia por completo do governo Lula. Acontece que a União Brasil vem postergando, falando que ia abandonar o governo Lula, que ia sair do governo Lula, mas, né, não tinha dado a definição final. Depois o Lula veio, segundo acusações do Antônio Rueda, que é o líder, né, o cacique do União Brasil, e mandou fazer uma investigação contra o Antônio Rueda e disseram que o Antônio Rueda tem aviões ligados ao PCC. Deixou essa informação vazar. O Antônio Rueda não gostou nada e deu 24 horas, né, para que todo mundo saísse. O Sabino ficou na dúvida aqui, tá? O Celso Sabino ficou na dúvida se saiu ou não. Agora, com as novas pesquisas que estão dizendo que o Lula cresceu sua popularidade, que poderia ganhar num segundo turno, porque o Tarcísio está sem a força do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está buscando a presidência e a direita se dividiu, eles estão tentando vender o argumento de que o Lula ganharia. E aí, o Celso Sabino preferiu
ficar com o governo Lula e pode ser expulso do União Brasil, né? A coisa não tá nada fácil. Acompanhe essa matéria da Jovem Pan News que fala exatamente sobre esse caso aqui. Oficialmente, Celso Sabino não tem dito nada, viu, Caniato? Tudo ali sempre nos bastidores, e realmente alguns aliados dele têm falado isso, que ele teria decidido realmente ficar no governo Lula, mesmo sendo expulso do União Brasil. Nesse último evento que ele participou em Belém do Pará, com o presidente Lula, ele fez promessas ali de lealdade a Lula, disse que o presidente pode contar com ele em qualquer momento, quando precisar, e disse que não vai depender de cargo ou de partido para estar perto nas palavras dele, do povo que ele ama, porque ele estava ali, né, no reduto eleitoral dele, disse que não precisa de cargo ou de partido para nada disso, que o presidente Lula pode contar com ele. Então, há uma sinalização ali de que ele realmente pode tender a ficar mais do lado do governo do PT do que do União Brasil, viu? Pois é, né? Comprou a briga, né, contra o União Brasil para ficar ao lado do governo Lula, né? E aí é que mora uma questão interessante, né? O Giovanni Cherini também recuperou, né, um vídeo antigo da Record, da época da Lava Jato. Lembra daquela época da Lava Jato em que o povo sentia orgulho do judiciário brasileiro? Lembra disso, né? Pois é, bem na época da Lava Jato tem um vídeo circulando, né, onde o Giovanni Cherini colocou a seguinte descrição aqui: 30 anos de corrupção organizada, Lula queria calar quem investigava e atacava quem o denunciava. Dá uma olhada nesta publicação. Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores, e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da Polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Deixa entender que a ação foi exagerada. É preciso acompanhar o que a gente... Peraí, só um adendo, tá? Eu sei que vocês querem assistir, mas imagina, né, um áudio falando do presidente Bolsonaro para acompanhar a ação da Polícia Federal, fiscalizar e ir atrás da oposição. Imagina se tivesse uma gravação com isso. Não teve. Imagina se tivesse uma gravação desse jeito aqui, falando, o Bolsonaro falando: olha, nós vamos fazer... Engraçado que na época do Lula tinha milhares de áudios e gravações. Engraçado. Com o Bolsonaro a gente não viu nenhum durante essa perseguição sobre o tal plano de golpe do Bolsonaro. Mas acompanha. Feita tá fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Eles fazem parte, né? Eles são... pois é, mas precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se ele tivesse isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Eu acho que eles estão sendo demais. Sabe? Estão procurando pelo em ovo. Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Câmara tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável e falar: que é essa? Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Lula também foi grampeado em conversas com o Lindbergh Farias, do PT. Pede que o senador cobre investigações contra a oposição. Então é preciso estar de cima dele de cobrar. É o seguinte, meu filho, eu estou com a seguinte tese: é guerra, viu? E quem tiver artilharia mais forte ganha. Em outro trecho, o ex-presidente reclama da Lava Jato e cita o senador Aécio Neves. Olha, eu vou contar uma história para você. E é Andrade Gutierrez. O depoimento dele na delação da Andrade Gutierrez. Eu estou te falando nesse telefone, certamente a Polícia Federal está gravando. Eu também estou falando aqui, está grampeado. Mas se a Polícia Federal e o Ministério Público, nessa delação da Andrade Gutierrez, não apareceu o PSDB e nem o Aécio, qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa, é uma mentira. Pois é. E aí, você tira suas próprias conclusões, né, depois de ouvir esse trecho aqui. Agora, saiu um vídeo, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer para vocês vídeos que, assim, que conectam você com a realidade, né? Com os abusos e os absurdos que acontecem aqui na República das Bananas, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, desse empresário aqui, tá? Não sei ao certo dizer quem é esse empresário, tá? Gostaria muito de saber, né? Porque é o tipo de pessoa que me representa, é o tipo de pessoa que é um exemplo para mim, né? Mas ele falando, né, sobre o TST, falando sobre os juízes do Brasil, empresário que paga milhões em impostos escancara a farra do TST. Dá uma olhada.
Eu sou presidente de uma holding, um grupo empresarial de 37 CNPJs, que juntos pagam mais ou menos uns 10 milhões de reais por ano de impostos estaduais, municipais e federais. Eu, enquanto pessoa física, nesse ano, paguei 183 mil reais de imposto de renda. Eu poderia ter um motorista particular, poderia pagar um motorista particular. Entretanto, eu sempre dirigi e dirijo o meu automóvel. Eu poderia ter uma Ferrari, poderia ter uma Lamborghini, sem qualquer exibição. Entretanto, o meu carro é um Volvo XC60, ano 2023, que vale mais ou menos uns 280, talvez 300 mil reais. Os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Cidadania, o Tribunal Social, têm motorista pago por você, contribuinte. Não bastasse isso, agora o TST, que tem 27 ministros, comprou 30 automóveis de luxo, 27 e mais 3 de reserva, talvez, se algum deles quebrar, ficar alguns dias na oficina, pelo valor de 345 mil reais cada automóvel. Gastou 10 milhões 390 mil reais, dinheiro seu, contribuinte. Mas não é apenas essa mordomia. Eu não sei quantas vezes por ano, por semana, por mês, os ministros do TST viajam. O TST alugou uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Brasília por 2 anos pela bagatela de 1 milhão e 500 mil reais. Isso, você viu direito. 1,5 milhão de reais para 27 ministros de vez em quando frequentarem a sala VIP do Aeroporto Internacional de Brasília. E dizem que todo dia, toda manhã, um malandro e um otário saem de casa. Quando os dois se encontram, vira negócio. No caso, os otários somos nós, eu e você, que pagamos os nossos impostos. Alguém discorda que nós somos um bando de otários, um bando de imbecil, e eles são os espertalhões que pegam a gente, né, e aproveitam em cima do nosso dinheiro, do nosso suor, do nosso trabalho, né? É uma vergonha. Você vê um sujeito como esse, né, que o governo insiste em tratar como um bandido, como o vilão. O cara paga mais de 10 milhões, né, anual, junto com o CNPJ dele. Agora eu te pergunto, quantas escolas, né, quantos alimentos, quantas lanches e refeições para os alunos das escolas públicas esses 10 milhões desse empresário não dá para pagar? Agora eu te pergunto, ele tem menos mordomia, trabalhando e lutando do suor do seu rosto, do que pessoas que vivem do Estado. É simples assim. Aí dá para você ver a falência moral do nosso Estado, né? ONGs brasileiras receberam 153 milhões em um ano da família Soros. Olha só, o Donald Trump resolveu investigar, falando que a família Soros, ela organiza, né, ela financia organizações terroristas, como o grupo antifascista, que o Donald Trump acabou de reconhecer agora como organização terrorista. Agora, qual o interesse de famílias tão poderosas como essa família Soros de financiar, né, ONGs aqui no Brasil, se não para promover, né, a identidade esquerdista? O que se ganha com isso, né? O que eles ganham com a promoção dessa identidade esquerdista aqui no Brasil? A Open Society Foundation do bilionário George Soros transferiu 153,2 milhões, né, 28 milhões de dólares para 42 organizações não governamentais brasileiras ao longo de 2024. O valor é ligeiramente inferior aos 155,5 milhões repassados em 2023. Desde 2016, a fundação já destinou cerca de 781 milhões para projetos dentro do país. Dentre as ONGs que mais receberam verbas estão Nossas Cidades, receberam 22 milhões de reais, Fundo Brasil de Direitos Humanos receberam 18 milhões de reais e o Instituto Cultura, Comunicação e Incidência, que receberam 10 milhões de reais. Destacam-se também os repasses a organizações de estados ibero-americanos, que receberam 6,4 milhões de reais, e ao Instituto Nacional para o Desenvolvimento Social e Cultura do Campo, recebeu 5,3 milhões de reais. Será que isso aqui é utilizado em prol do povo brasileiro? Em prol das pessoas necessitadas? Ou isso aqui é utilizado em prol de grupos de esquerda, né, que podem e querem e vão, com toda certeza, se beneficiar politicamente disso? Tem uma fala, e agora eu sei que você vai ficar pistola
pistola, mas pistola comigo, vou deixar você bravo, vou deixar a tela cheia, para você ficar muito bravo comigo mesmo. O Olavo de Carvalho ele dizia o seguinte, que o Bolsonaro errou demais, porque o Bolsonaro, quando ele entrou, ele não tinha que ter preocupado primeiro com a economia. A primeira coisa que ele tinha que ter feito era cumprido a lei, e ele não cumpriu a lei. O Bolsonaro deveria ter observado todos os partidos que são vinculados a instituições e entidades estrangeiras. Todo e qualquer partido que se vincula e recebe grana dessas instituições e dessas entidades, como por exemplo do George Soros ou do Foro de São Paulo, e buscar desde o início a cassação desses partidos, que esse era o maior mal do Brasil. E o Bolsonaro não fez isso, ele quis jogar o jogo dos esquerdistas, dizendo que se ele resolvesse a economia, todo mundo ia reconhecer, abrir os braços para o Bolsonaro e mantê-lo, né, na presidência. Não é bem assim que funciona. É mais fácil você prometer picanha e cervejinha e fazer um monte de matéria contra o seu adversário. Então, a crítica do Olavo de Carvalho é justamente essa, de que o Bolsonaro falhou ao não ir atrás dos partidos, das ONGs e das instituições que recebem tantos milhões de recursos estrangeiros, sem ter uma justificativa de onde, para que e por que esse dinheiro vai. Talvez, se o Bolsonaro tivesse feito isso, tivesse fiscalizado membros da alta cúpula do judiciário, do legislativo, e até do próprio governos passados, que receberam tantos recursos, e tivesse focado 100% em primeiro limpar a sujeira, para depois focar na economia, o negócio tinha ficado melhor. E aí, você concorda com o Olavo de Carvalho e comigo, ou você discorda, acha que não tinha o que fazer, tá? Coloca no comentário só para mim saber. E por fim, mas não menos importante, pessoal, entre em contato com a Imigra Mais, tá? Olha, você tá vendo como que o Brasil tá ficando. Tá passando o tempo, nós já estamos em outubro, dia 6 de outubro. 2026 entra o Drex, entra uma caralhada de impostos que vão ser retidos na fonte, e você vai estar com todo o seu dinheiro aqui no Brasil, todo o seu dinheiro vai estar vinculado única e exclusivamente à jurisdição brasileira e ao judiciário brasileiro. Com o Drex, se eles falarem bloqueia, publicou contra fulano, você vai ser bloqueado. Então, meu amigo, você vai entrar aqui na descrição ou entrar em contato com esse telefone aqui, vai falar com a Imigra Mais, separamos uma das nossas principais consultoras lá para te atender, e aí você vai fazer, né, agendar sua consulta. Você vai fazer sua cédula de identidade, você vai tirar, né, a sua residência no Uruguai, você tem que visitar o país, fica lá 3 dias. Você vai, fica lá 3 dias, faz todos os trâmites, e aí você pode abrir uma conta em dólar, tá? Em dólar, noutra jurisdição, sem utilizar o seu CPF. Assim, se algum dia alguém quiser bloquear o seu dinheiro, eu vou bloquear o seu dinheiro. Não é tão simples assim. Você só não vai sonegar, você só não vai fazer evasão. Você vai declarar que você tem esse dinheiro em alguma conta, tá? Mas a grande questão é, você vai se proteger, porque você tirou dessa loucura da jurisdição brasileira. Você vai clicar na descrição aqui e entrar em contato com a Imigra Mais, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, debatendo um pouquinho mais sobre política. Esse foi o nosso primeiro editorial, o editorial do Café da Manhã, né? Nosso café com política. E ao meio-dia eu estou de volta com mais um editorial com vocês. Um grande abraço.